ainda no capítulo 3, olhando uma questão bem peculiar que aconteceu ali com os amigos de Daniel. Nós vimos que Daniel não estava presente naquele momento e entendemos que possa ser uma figura do próprio arrebatamento da igreja, mas com os amigos de Daniel não aconteceu isso. Eles acabaram passando pela fornalha. O que isso nos mostra? O que isso indica para o futuro? O que foi isso na vida deles? E o que é que nós podemos trazer como uma palavra que nos guie nos dias de hoje? Então eu gostaria de entrar nesse caminho com vocês hoje pela manhã, ainda no capítulo 3 de Daniel. Senhor, nós queremos sujeitar aqui o nosso coração a Ti, queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, precisamos Te ouvir, e sabemos que a Tua palavra não tem data de vencimento. Aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás é atual para os dias de hoje, e mostra um futuro tão próximo, que também é atual. Então, Senhor, nós queremos sujeitar o nosso coração a Ti, pedir que o Teu Espírito Santo revele a Tua palavra e que traga algo novo sobre as nossas vidas, algo fresco, algo que cure a nossa alma, nos enche de esperança e dirija os nossos passos nesses dias tão especiais que nós estamos vivendo hoje. Nós pedimos isso a Ti, Espírito Santo, tenha toda a liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio, dentro daquilo que eu entendo, que esses dias desse império anticristão e principalmente o que diz respeito à grande tribulação, porque esse império, ele não vai ser, nós já falamos disso um pouco na outra vez, ele não vai ser terrível desde o primeiro momento, no que diz respeito ao governo do anticristo. Primeiro ele vai trazer a paz, vai colocar muitas coisas em ordem, vai enganar muitos, quase todos, inclusive os judeus, ele vai enganar durante um período de tempo, mas isso depois vai mudar. E o que nós vemos no capítulo 3, no versículo 8, tem algo bem específico que me chama a atenção, que diz que nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Entendo que o império de Nabucodonosor, o império babilônico, ele tinha uma extensão de todo mundo conhecido na época. Mas quem foi denunciado foram os judeus. E a gente vê histórias se repetindo, porque Israel, ou os judeus, eles são um povo que são odiados milhares de anos. E muitas vezes por situações que não se encontra uma explicação lógica. Por que é que esse povo é odiado? A gente tem uma coisa bem presente acontecendo agora, que é o conflito que está acontecendo de novo lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza, entre Hamas e o Estado de Israel. E não sei se vocês têm acompanhado, mas o mundo inteiro tem dito assim: Israel não pode fazer isso. Não pode atacar a faixa de Gaza, não pode bombardear, não pode revidar. Israel não pode, mas o Hamas pode. Eles podem. Eles podem bombardear, eles podem lançar os foguetes, eles podem matar crianças, eles podem matar pessoas inocentes, eles podem. Israel não. Israel lança um ataque, aí Israel é condenado por todo mundo. Eu não estou dizendo que está certo, que esse conflito está certo, de maneira nenhuma, não deveria existir. Né? E se cada um ficasse nos seus limites, que foram estabelecidos por Deus há milhares de anos atrás, não teria esse problema e não teria esse conflito. Porém, as coisas não são assim. Por quê? Porque Israel, ele é um povo que é odiado. É um povo que é perseguido. E nesse período do Império Anticristão, que está por vir, vai acontecer uma perseguição muito cruel e bem específica também sobre os judeus. E talvez o que se vai ver naqueles dias vai ser algo semelhante ao que aconteceu, ou possivelmente até pior do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas
perseguiram os judeus, mataram milhões de pessoas inocentes que não tinham outro, não agrediam por outro motivo a não ser por serem judeus. Né? Eles, por serem judeus, foram mortos, foram perseguidos, foram colocados em câmaras de gás, foram torturados, foi feita miséria lá com eles, simplesmente por serem judeus. Israel, ele ainda vai experimentar um período de paz. E vai ser justamente nessa entrada do império, do governo do anticristo, porque ele vai enganar. E se sabe que nesse período vai acontecer a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, que é algo que os judeus querem demais. É motivo de conflito, né? Onde está lá a mesquita dos muçulmanos em Jerusalém, na parte oriental, na antiga Jerusalém, tem uma mesquita, e ali é o lugar do templo, o antigo templo de Salomão, depois foi construído por Herodes, e agora é o terceiro templo que está para ser reconstruído, e esse templo, ele vai ser reconstruído nesse período, então Israel vai ficar, uau, que legal, que bom, chegou a nossa salvação, nós temos agora o nosso templo, vamos adorar o nosso Deus, vamos prestar sacrifícios. E é interessante que quando a gente olha um pouquinho o que está acontecendo historicamente, pesquisa um pouquinho, nós vamos ver que os judeus, eles estão prontos, eles têm não só projeto do templo, do terceiro templo, eles têm tudo pronto. Dizem que eles têm até as pedras cortadas, tudo pronto para reconstruir. Eles têm uma estimativa de levar 40 e poucos dias para reconstruir um templo que foi feito em 40 e poucos anos na antiguidade. Eles têm todas as vestes sacerdotais prontas. Eles têm todos os utensílios do templo para os rituais e sacrifícios prontos. Tudo, está tudo preparado, tudo pronto, esperando o tempo certo, que eles têm certeza que vai acontecer e que de fato vai, da reconstrução do terceiro templo, vão recomeçar os sacrifícios, só que naquele momento, quando tudo parece bem, 1 Tessalonicenses 5,3 nos traz uma informação. Diz, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, quando tudo parecer bem, não apenas para Israel, mas quando o mundo parecer que está estabilizado. Imaginem vocês toda a estabilidade que a gente está vivendo, daqui a pouco chega alguém, o Salvador da Pátria, que estabiliza a economia, que estabiliza, que acaba ou traz um antídoto para o vírus, termina com uma pandemia, faz a economia voltar a crescer, traz paz entre Israel e os palestinos e entre outros conflitos que estão acontecendo aí pelo mundo afora, que são pouco divulgados, mas imagina alguém que vem e diz assim, não, agora eu vou cuidar de vocês. E tudo vai parecer muito bem. Quando isso acontecer, a palavra diz que vai sobrevirar repentina destruição. Quando nós olhamos para Daniel e vemos o que aconteceu com os judeus, Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, a palavra diz que a trombeta soou, os instrumentos foram tocados e todos os povos se dobraram diante da estátua do rei, menos os judeus. Eles não se dobraram. E aí, em Daniel 3,15, nós vemos uma ameaça feita pelo rei aos judeus. Ele diz assim, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Aqui nós vemos mais uma figura de um homem se colocando acima ou no lugar, na posição de Deus. Que Deus pode livrar vocês de mim. Foi o que Nabucodonosor lançou sobre os judeus. Ameaçou aqueles três amigos de Daniel que estavam ali, que não se dobraram diante do rei, diante da estátua do rei. Mas com o que Nabucodonosor não contava é que aqueles rapazes, eles tinham uma promessa, e eles conheciam uma palavra, uma promessa de Deus para a vida deles. E é muito interessante nós lermos essa promessa que fica em Isaías 43.
a partir do versículo 1. Eles tinham essa promessa, eles conheciam a promessa de Deus, eles conheciam a palavra. E eles se firmaram nessa palavra e não se dobraram diante de uma imagem, não se dobraram diante desse pseudo-deus que estava se levantando ali. Em Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em teu lugar, e nações em troca da tua vida. Esses rapazes, eles conheciam a promessa de Deus, e eles decidiram confiar nela. Interessante que a promessa dizia: quando vocês passarem pelas águas, eu vou estar com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, vocês não serão afogados. E na história, que pais contavam para os seus filhos, contavam para os seus filhos, e até chegar nos dias que esses rapazes estavam vivendo, eles conheciam a história da travessia do povo na saída do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles conheciam a história de que quando eles entraram na Terra Prometida, eles tiveram que atravessar um Jordão que estava jogando água por cima dos seus limites, ou seja, havia uma enchente, uma cheia. Eles conheciam isso, e aí no meio dessa profecia dizia que, essa promessa dizia que se eles passassem pelo fogo, não seriam queimados. E eles decidiram confiar nessa promessa. E aí, eles responderam para o rei, no versículo 16 de Daniel 3, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Lembram que ele havia dito para eles: quem livrará vocês das minhas mãos? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem pertencemos, ou o Deus a quem prestamos culto, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, uma coisa importava para aqueles rapazes: estar com o Senhor. Se isso significava eles terem que ser jogados para dentro das fornalhas de fogo ardente, bom, eles tinham esperança de que lá eles estariam com o Senhor. Conforme a Virgínia falou aqui, eles foram jogados e o fogo não consumiu eles, existia uma promessa para isso, mas se o fogo tivesse consumido, eles estariam com o Senhor. Não é verdade? Então o que eles queriam era estar com o Senhor, o resto não importava. Eles decidiram não se dobrar diante de outro Deus, porque eles conheciam o único e verdadeiro Deus. E essa também será a mesma disposição que vai se encontrar no remanescente de Israel, naquele povo que não vai se dobrar diante do anticristo. Nós vemos lá em Apocalipse que durante um período eles serão sim enganados, mas haverá um momento que o anticristo vai entrar no templo, vai se sentar no trono e dizer: agora vocês me adoram. E ali é como que escamas vão cair dos olhos e eles vão dizer: nós não adoramos a nenhum outro não ser o nosso Deus. E aí vai começar uma matança, uma perseguição, mas vai ficar um remanescente que vai ser colocado debaixo das mãos do Senhor, que Ele vai guardar. E assim como esses rapazes passaram pela fornalha, não se queimaram, aquele povo vai passar por aquele tempo, protegido por Deus. Amém? E durante toda a história, nós vemos Israel sendo perseguido, povos tentando eliminar os judeus da face da terra. Nós vemos durante toda a história matanças acontecendo, escravidão acontecendo. Ali a partir depois do ano 70,
depois de Cristo, Israel, o povo, ele foi disperso por todo o mundo. Eles ficaram sem pátria, eles não tinham mais uma pátria, não tinham mais uma terra que pertencia a eles. Eles ficaram dispersos pelo mundo inteiro, do ano 70 até o ano de 1948. Foram quase 2000 anos que eles ficaram dispersos pelo mundo inteiro e não deixaram de ser povo. Não deixaram de, não perderam a essência do que é ser uma nação. Enquanto que a gente vê o antigo Império Babilônico, ele não existe mais. O antigo Império Medo-Persa não existe mais. A antiga Grécia, poderosa Grécia de Alexandre o Grande, não existe mais. Enquanto que o povo de Israel, ou a nação agora de Israel, o Estado de Israel, ele continua existindo e agora, como Estado, como nação, uma potência mundial. Uma potência mundial. Uma nação forte. Enquanto que a Alemanha nazista do Hitler não existe mais, o povo de Israel continua existindo. Uma curiosidade, hoje, em 2020, tinha aproximadamente 9.200.000 pessoas morando em Israel. Existem muito mais judeus ainda espalhados no mundo inteiro, e de 1948 para cá tem sido uma linha crescente de pessoas voltando para Israel, se repatriando. Existe inclusive incentivo do governo para que voltem para lá. E isso também é profético, também é uma palavra profética para esses dias que nós estamos vivendo. Interessante que hoje, no Estado de Israel, vivem aproximadamente 9,5 milhões, então, de pessoas. Só a tentativa de Hitler de exterminar o povo judeu a estimativa foi que ele matou 6 milhões de pessoas. Ele matou quase o mesmo montante, ou próximo do mesmo montante que hoje vive em Israel. Apesar de ter matado 6 milhões de pessoas e durante toda a história, eles sendo perseguidos e sendo mortos, eles não conseguiram erradicar esse povo da terra. Existem muitos povos antigos que a gente vê nas enciclopédias, que vê na história, que não existem mais, que só ficou história. Não ficou nada mais. Uma ou outra ruína, os incas aqui, os astecas próximos da gente, ficou ruínas, mas os povos não existem mais. Os judeus, o povo mais antigo, existe. Guardado por Deus. Então, não há como não dizer que existe um propósito especial para esse povo da parte de Deus. No versículo 24, nós lemos, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, um pouquinho antes disso, os meninos não se dobraram, o que aconteceu? Foram jogados para dentro da fornalha de fogo ardente. Lembra da promessa que eles tinham lá de Isaías 43, darei homens em resgate de ti? Interessante, pode ser coincidência ou não, mas os homens que jogaram os 3 para dentro da fornalha, o que aconteceu com eles? Morreram imediatamente, com o calor que veio para fora da fornalha, não dentro dela. Darei homens para o resgate de ti. Pode ser coincidência, ou não. Eles foram jogados na fornalha, e aí no versículo 24 diz assim, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se, perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Me expliquem isso. O que é que aconteceu? Foram 3 que nós lançamos, e eu vejo os 3 vivos e ainda tem um quarto. É maravilhoso ver como Deus, Ele vem em socorro do seu povo, guardando o seu povo. E esse mesmo tipo de socorro vai acontecer durante essa tribulação que virá sobre o povo de Israel naqueles dias, e vai se ver esse povo sendo guardado.
o remanescente de Israel sendo guardado. No versículo 27 diz assim: os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Ou seja, milagre. Glória a Deus. Milagre. As ataduras dos 3 amigos tinham sido queimadas pelo fogo. No que eles estavam presos, isso foi consumido pelo fogo. Mas com eles mesmos nada aconteceu. Romanos 11, 26 e 27 tem um texto que nos traz luz também sobre isso, sobre o que virá ainda. A partir do versículo 9 até o capítulo 9 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo, ele traz algo que está no coração dele a respeito da salvação de Israel. Ele fala dos meus compatriotas. Nós sabemos que porque Israel negou o Senhor, o Evangelho chegou, as boas novas chegou para nós, os gentios. Nós fomos beneficiados porque eles negaram o Messias, rejeitaram o Messias. Mas são rejeitados para sempre, Paulo diz? De maneira nenhuma. Existe um propósito nisso. Deus queria nos salvar também. Existe um propósito nesse tempo e existe um propósito para o final dos tempos com o povo de Israel. E no versículo 26 de Romanos 11 ele diz: e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Virão dias onde Israel vai estar sitiado, cercado por todos os lados. E a ordem dada é: destruam de uma vez por todas esse povo maldito, que na verdade é o bendito de Deus. E quando tudo vai estar armado, quando a ordem for dada, a palavra diz que de Sião virá o libertador. Jesus vai aparecer sobre os montes de Israel. E a palavra diz que com uma única palavra ele vai destruir não apenas aqueles exércitos que estão sitiando Israel, mas ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, a besta, vai destruir toda a turma com uma única palavra. Isso me remete a uma coisa: nós precisamos ter medo desse tempo? Nós precisamos ter medo de um anticristo? Nós precisamos ter medo de que ele possa acabar com a nossa vida? Não, porque se com uma única palavra o nosso Senhor vai derrotar ele, e nós estamos em Cristo, bom, então nós não precisamos temer esse dia. Temos que, na verdade, esperar por ele. Porque vai ser nesses dias que o Senhor vai vir e vai estabelecer o governo dele sobre essa terra. Aí sim, ele vai colocar as coisas em ordem. Amém, irmãos? Nós vimos o que aconteceu nos dias de Daniel com os amigos dele que foram jogados na fornalha ardente. Nós vimos o que aconteceu o que vai acontecer no futuro, desde a instituição desse império anticristão mundial e todo o desdobramento dele. Nós ainda vamos ver outros detalhes disso em outros momentos, mas nós já vimos uma prévia, algo geral sobre o que vai acontecer. Mas eu gostaria de usar agora uns minutos para a gente trazer essa fornalha para os nossos dias. Trazer a experiência que aqueles rapazes tiveram com a fornalha, o sofrimento que eles tiveram ali, apesar de não terem sido consumidos pelo fogo, eles sofreram, porque foram jogados para dentro da fornalha. Eles tiveram que passar por todo aquele terror de ser jogados para dentro da fornalha. E eu creio que apesar de eles mesmo eles tendo toda a esperança e fé que Deus poderia livrá-los, mas eles tinham sentimentos, eles tinham emoções, eles tinham uma alma, e com certeza eles foram chocados com aquilo. Com certeza, à medida que se aproximavam da fornalha, o coração tremia, né? Porque havia um sofrimento que
já estava acontecendo e queria aumentar. Eu gostaria de entrar um pouquinho nessa área de sofrimento que essa fornalha, ela também traz nesses dias sobre as nossas vidas. E por quê? E qual o objetivo? Para onde isso nos leva? Em 1 Pedro 4:12 e 13, tem um texto que vai nos ajudar a trazer luz sobre isso. Diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro, ele nos fala aqui de participar dos sofrimentos de Cristo. Quantos aqui já não sentiram como que uma fornalha querendo te consumir? Quantos aqui já não sentiram sofrimento sobre as suas vidas que parecia que ia levar para o fim? E muitas coisas que não tiveram explicação, que ainda não se tem uma explicação, sofrimentos que aconteceram, mas por que isso? Para que isso? E eu tenho aprendido que esse caminho de sofrimento, ele é o caminho da cruz. Os sofrimentos sobre a nossa vida, eles têm um objetivo, eles têm um porquê. Eles nos ajudam e nos levam para a cruz. É na cruz que nós entregamos nossa vida e é na cruz que nós recebemos a vida abundante de Jesus. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de vida abundante para viver a vida cristã. Quantos aqui já leram João 10:10 e se perguntaram: Senhor, onde estão essa vida abundante? Onde está essa vida abundante que tu promete? Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Quantos já não se perguntaram isso? Por que é que parece que da minha vida não flui essa vida abundante? Não flui esse rio de vida? Isso é só para os meus irmãos? Para mim não é? E nós começamos a olhar para os sofrimentos sobre a nossa vida, às vezes sofrimentos sobre a vida dos nossos irmãos, e nós começamos a perguntar: mas o que tem de errado? O que está acontecendo? Como a gente questiona, mas por que os amigos de Daniel tiveram que ser jogados na fornalha? Deus não poderia ter vindo e quebrado a fornalha? Ele não poderia ter vindo e apagado o fogo? Ele não poderia ter vindo e mudado o coração do rei? Poderia, mas ele decidiu naquele momento que eles seriam jogados e permitiu que eles seriam jogados naquela fornalha. Às vezes nós questionamos por que nós temos que passar por esses sofrimentos. Talvez você está te questionando hoje: ah, Senhor, está difícil, está doendo, por que eu estou passando por isso? E normalmente a gente pergunta assim: Senhor, o que eu fiz de errado? Mas será que o foco é esse? Será que é dessa maneira que nós devemos olhar? O que é que eu fiz de errado? Ou será que tem um outro objetivo para os nossos sofrimentos? Eu tenho aprendido que é no meio desses momentos, no meio desses sofrimentos, é que a verdadeira vida de Jesus se revela em nós. E a verdadeira vida de Jesus, aquela vida abundante que nós estamos procurando, esperando, parece que ela um dia vai vir de algum lugar, quando na verdade ela está dentro de nós e simplesmente tem que vir para fora. No meio dos sofrimentos, no meio desses processos de sofrimento, de dor, às vezes de perda, é que essa vida abundante se manifesta. Para aqueles 3 rapazes, o que importava era saber que o Senhor estava com eles. Era saber que Ele estaria junto com eles ali. E é interessante, como eu falei, Deus ele poderia ter usado outros meios para evitar que eles fossem para a fornalha. Mas Ele permitiu que eles fossem jogados dentro daquela fornalha, para Ele estar com eles. Ele se identifica com os sofrimentos deles. Ele se identifica com aquela situação e Ele vem estar com eles. Irmãos, é nesses momentos de sofrimento é que nós temos que ter uma convicção de que nós não estamos sozinhos nele. Aqueles rapazes tinham uma promessa que o Senhor estaria com eles, e isso que importava. No meio dos momentos de sofrimento da nossa vida, de perdas, nós temos que ter convicção de uma coisa: o Senhor está conosco ali.
O Salmo 73, 23 é um salmo de Asaf. Não precisa nem colocar, Miriam, é uma frase. Diz assim: tu me seguras pela minha mão direita. Uma convicção do salmista. Não importa por onde eu estiver andando, pelo processo que eu estou passando, se a fornalha está ardendo, se ela está ardendo 7 vezes mais do que ardia antes, porque tem momentos da nossa vida que parece... A gente é acostumado a sofrer com algumas coisas, né? Mas tem momentos, tem estações, tem períodos de nossa vida que parece que a fornalha é acesa com mais força. Aquele fogo ardente que Pedro fala, que a gente lê em 1 Pedro, aqui parece que vem para nos consumir. Mas na verdade é para nós podermos participar dos sofrimentos com Cristo. Em uma situação de sofrimento e angústia, o que importa, meus irmãos, não é o que nós estamos sentindo, mas é o que nós estamos crendo. O que vai definir as coisas não é o que eu estou sentindo, mas o que eu creio. Aqueles rapazes, eles, com certeza, os sentimentos deles eram extremamente atribulados naquele momento, mas eles decidiram crer na promessa do Senhor. Asaf diz: tu me seguras, tu me conduz pela mão direita, segurando a minha mão. Nós podemos crer nisso? Pela situação que tu está passando hoje, tu crê que o Senhor está contigo dentro da fornalha? Tu consegue perceber o Senhor contigo dentro da fornalha? Às vezes, nós pensamos que aquele sofrimento está vindo e está assim, é duro demais, o que a gente não vai suportar. Me veio uma imagem à mente, que uma vez eu vi na internet. Era uma figura de Jesus, era para simbolizar Jesus, bem grande, enorme. E muitas pedras sendo lançadas, e um homem pequenininho atrás tomando pedrada. Mas ele só pegava algumas, porque a grande maioria das pedras pegava em Jesus. Ele era o escudo, ele estava indo à frente, ele estava dando os passos e protegendo. Algumas pedras vinham, sim, e acertavam. Por quê? Para nos fazer participantes do sofrimento de Cristo. Para nós podermos participar desses processos em direção à cruz, onde nós entregamos nossa vida e recebemos a vida de Cristo. Outro dia eu li uma história que aconteceu com um pastor. Ele foi visitar um membro dele, era um senhor, um agricultor, e ele estava com uma enfermidade que estava deixando ele surdo, sem audição. E o pastor conta que ele ficou horas ali tentando explicar para aquele homem o motivo daquela enfermidade, daquela surdez. E ele gastou muito tempo tentando explicar, e pegou textos da Bíblia, e pegava, explicava. E aí, bem, orou e foi embora. Quando ele foi embora, o agricultor virou para a esposa dele e disse assim: o que ele falou? O que ele disse? Ele ficou ali falando, mas ele não, como que ele não ouviu e não entendeu nada? Mas o que ele disse? E aquela mulher, com muita sabedoria, ela responde simples assim, ela diz: que você deve crer no Senhor Jesus. Ele sofreu mais por você. Eu achei tão sábio isso. Tem coisas, irmãos, que não tem explicação. Tem momentos da nossa vida de sofrimento que nós nunca vamos encontrar uma explicação lógica. Aqui na terra não. Quando nós estivermos com o Senhor na eternidade, bem, aí nós vamos perguntar para Ele: Senhor, por que aquilo? Por que teve que acontecer aquilo? Por que eu tive que passar por aquele momento, por aquela situação? E aí Ele vai te sentar contigo, com toda a paciência da eternidade, e Ele vai te explicar por quê. Com todo o amor, com todo o carinho. Aí as coisas vão fazer sentido. Hoje, muitas coisas não fazem sentido. Mas como essa mulher disse para o marido: você deve crer no Senhor. Ele sofreu mais que você. Amém, irmãos? Eu tenho aprendido que o sofrimento ele faz parte do discipulado cristão. Esses processos, eles nos levam ao quebrantamento, a uma rendição. Quem fez a escola da transformação da cruz agora, vai entender bem o que eu estou falando.
esse processo de sofrimento ele nos leva a um quebrantamento e a uma rendição. Ele nos leva a render a nossa capacidade natural, a nossa razão, a força da nossa carne, os nossos direitos. Os sofrimentos nos levam a render essas coisas tudo na cruz, colocá-las na cruz. E lá na cruz, receber a vida abundante de Jesus. Às vezes a gente fica esperando algo que vem de fora quando está dentro de nós. A vida está dentro de nós. Para que ela venha para fora, o que é essa casca exterior, o homem exterior precisa ser quebrantado. Jesus falando sobre isso, ele usou o exemplo do trigo, do grão de trigo. Ele diz que se o grão de trigo fica só, um único grão de trigo fica só, ele é uma semente. Agora, se aquela pequena semente cai no solo, morre, é quebrantada, a casca quebra, o que acontece? Ela cria raízes e se torna uma planta que produz muito trigo. Quando nós morremos, na prática, juntamente com Cristo, todos os dias da nossa vida, através desses processos de sofrimento que vêm sobre nós para nos ajudar nisso, porque nós não somos capazes de produzir essa morte. Então esses processos, eles vêm nos ajudar, nos quebrantar, nos levar para a cruz. E lá nós encontramos aquela vida abundante que nós tanto desejamos, que nós tanto queremos. Quando nós passamos por sofrimentos, uma outra coisa que eu tenho aprendido que o motivo pelo qual nós passamos é para que, com o mesmo consolo que nós somos consolados por Deus, nós agora somos capacitados para consolar a outros. A palavra nos fala disso em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha só, nós recebemos um consolo de Deus. Isso é um depósito rico para a gente consolar os outros. Tem situações, vou mudar. Palavras sempre consolam? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Mas existe algo depositado em nós que vem pelo consolo do Senhor e a própria vida do Senhor, que às vezes, sabe como um consolo pode ser dado? Com um simples abraço. Dizendo assim: não faço ideia pelo que tu está passando, mas eu estou contigo. É liberado à nossa vida um consolo que não é nosso. É o consolo de Deus que foi dado a nós e é liberado através de nós para consolar outras pessoas. Amém? Então, o processo de sofrimento em nós produz isso também. Consolo. É um depósito que serve para depois consolar outras pessoas. Normalmente, em meio aos sofrimentos, é onde nós mais vemos a vida de Jesus se manifestando. Um exemplo bíblico disso é Estevão. Eu falei dos amigos de Daniel que não morreram pelo fogo. Não foi a mesma experiência de Estevão. Estevão foi apedrejado e morreu. Mas, assim como os amigos de Daniel viram a glória de Deus, ele estando presente com eles dentro da fornalha, a palavra nos conta em Atos 7 que Estevão viu a glória de Deus morrendo e olhando para os céus vendo Jesus. A palavra diz assim: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus que está de pé à direita de Deus. Foi essa a visão que Estevão teve quando estava sendo morto. Ou seja, ele viu as portas do céu aberto e ele indo para casa. Será que existe consolo maior que isso? Será que a dor daquelas pedras foi maior do que o consolo que ele recebeu, vendo a glória do Filho de Deus se manifestando?
Irmãos, o que eu tenho aprendido é que normalmente nos nossos momentos de maior sofrimento é onde nós mais vemos a glória de Deus. É onde nós mais experimentamos o cuidado, onde nós mais sentimos a vida abundante de Jesus fluindo em nós e através de nós. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes tu está passando por uma situação difícil, tu está quebrado. Aí chega uma pessoa para conversar contigo e ela também está quebrada. E ela precisa de consolo. Tu está naquela situação, é dor por todo lado, é tristeza, as tuas emoções estão oscilando, os teus sentimentos estão uma montanha russa, mas aí tu tem a oportunidade de ajudar alguém. E tu não te esforça para ajudar, porque nem tu consegue ajudar. Mas numa breve conversa ali, aquela pessoa te abraça, olha nos teus olhos com lágrimas e diz: muito obrigado pelo que tu fez. Mas o que eu fiz? Eu estou aqui todo arrebentado. Mas é porque eu estou quebrantado que a vida de Cristo está fluindo. Ela está jorrando. A vida abundante está indo. E ela está alcançando quem está ao meu redor. E ela serve de cura, de consolo, de restauração. Amém? Então, esses processos que acontecem na nossa vida, eles têm um propósito. E esse propósito nunca é de nos destruir. Se a gente olhando mais uma vez para o exemplo dos rapazes lá na Babilônia, que foram jogados na fornalha, nós vemos que o que queimou naquela ocasião foram as amarras, aquilo que eles estavam presos. Os processos de sofrimento sobre a nossa vida têm o objetivo de quebrar grilhões, remover vendas, tirar algemas, abrir portas de prisões do nosso interior para que a vida flua de dentro para fora. Eu tenho aprendido que a verdadeira vida cristã a gente vive de dentro para fora, porque nós somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Muitas vezes nós vivemos por aquilo que nós conseguimos ver, aquilo no qual nós conseguimos tocar, quando na verdade nós precisamos aprender a viver por aquilo que a gente não enxerga. Isso é viver por fé. Isso é viver de dentro para fora. A vida de Cristo que está ali no meu espírito, que é a vida abundante, é uma fonte que não tem limite, é uma fonte inesgotável. Ela está dentro de mim e ela quer fluir. Ela quer fluir através da minha vida. E a promessa é que do meu interior fluirão rios de água viva. Amém? A promessa é que do teu interior fluirão rios de água viva. E se tu não está vendo esses rios hoje fluindo, talvez tu não está te apercebendo nas pequenas coisas, porque alguma coisa está fluindo, mas existe uma fonte a jorrar com muita água. E talvez tu precise olhar para os teus processos de quebrantamento, para os teus processos de sofrimento, para os teus processos de quebra com outros olhos. Olhando como algo que Deus está permitindo e às vezes até fazendo para que tu receba, para que tu te torne quem tu já é em Cristo, para que venha para fora a vida que já está dentro de ti. E um outro aspecto que eu tenho aprendido no meio dos sofrimentos é que o sofrimento normalmente produz um fruto eterno. Produz algo que tu vai viver 10, 20, 30, 40 anos, tu vai olhar para trás, ver aquela situação e tu ainda vai ver um fruto daquela situação. Tu ainda vai sentir o consolo, tu ainda vai sentir a proximidade de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a paternidade de Deus. Vai produzir um fruto eterno. Em 2 Coríntios 4, 17, Paulo, ele fala algo que soa como promessa. Eu falo promessa porque às vezes dá a impressão que ainda não se cumpriu em nós, mas talvez a questão está em como eu estou olhando para os sofrimentos. E ele diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.
Em 1 Coríntios 2,9, ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estão num nível, num âmbito visível e temporal, onde as coisas mudam, onde as circunstâncias mudam, onde as coisas passam, o tempo passa, os nossos sentimentos e nossas emoções estão nesse nível. Nós precisamos aprender a viver em outro nível, no nível eterno, invisível e eterno, no nível de Deus, no eu sou, onde o eu sou habita, onde tudo está consumado, onde a paz é certa, onde o descanso é perfeito, onde a solução é garantida. Os nossos olhos precisam estar naquilo que nós não vemos. Nós precisamos aprender a viver por aquilo que nós não vemos. Isso é viver por fé. Paulo nos ensina em Romanos, no comecinho de Romanos 1, ele diz: o justo vive pela fé. Todos nós somos justificados em Cristo Jesus. E o recurso que nós temos para usufruir de todas as promessas de Deus é a fé. Essa é a nossa parte. Crer naquilo que já é real no âmbito de Deus. À medida que nós cremos e andamos dessa maneira, o que é real no âmbito de Deus passa a ser real no âmbito daquilo que nós conseguimos ver. Em Cristo, no âmbito que o Senhor está, nós já somos santos, fluem abundantemente no meio do nosso interior. No nosso âmbito, naquilo que nós vemos, nós precisamos olhar a partir dessa ótica e perceber que os rios também começam a fluir de dentro de nós. É o rio do Espírito fluindo de dentro de nós. Amém, irmãos? Um caminho na imensidão do deserto, uma luz em meio à escuridão. Esse é o nosso Deus. Um caminho no meio do deserto, uma luz no meio da escuridão, o socorro num tempo de sofrimento, um consolo no meio da dor, uma cura no meio da enfermidade, um cuidado de Pai. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém, irmãos? Deus tem colocado uma palavra rema no meu coração. O que realmente importa, ou até o que realmente importa para ti. Uma das últimas conversas que eu tive com o Júnior, eu perguntei para ele, nós estávamos conversando, eu disse: filho, tu sabe o que realmente importa, o que é realmente importante? E ele disse: mãe, eu sei. Me acalmou meu coração, porque ele estava no Ceará. Então, conversa de mãe, quem é mãe sabe a preocupação que a gente tem. E essa palavra eu achei que era para ele, mas na verdade, desses 5 anos, eu creio que essa palavra é para mim e para ti, para cada um aqui. Em 2015, no final de 2015, eu acho que foi em dezembro, a Virgínia trouxe uma palavra para mim. No final do culto, no meio do louvor, ela veio, me deu um abraço e ela disse: Deus falou comigo que tu vai passar por uma grande tribulação. Vai ser momentos muito difíceis, mas Ele disse que vai estar contigo em todo esse período. E eu recebi, né? Eu sou uma pessoa muito proativa, eu recebi e orei e disse: Deus, o que vai acontecer? Deus, eu tenho a ti, eu não preciso. Eu vou perder meu emprego? Amém, vou procurar outra coisa. Tenho braço, tenho perna. O que vai acontecer? Vou perder minha casa? Amém, vou morar num outro lugar. Eu chamo vão brigar? Amém, a gente vai restaurar. O que pode acontecer? Nada vai acontecer. Eu tenho a
batiram, eu estou tranquila, estou segura. E realmente, aquela palavra ficou no meu coração, mas não me incomodou. Não tirou um minuto do meu sono. Eu não vou ter o que comer? Amém, eu tenho irmãos, eu tenho família. O que poderá acontecer? Pois aconteceu. Não sei porquê, eu e Deus ainda estamos em tratamento. Deus está me tratando, está me curando. Talvez até que Ele me leve, talvez eu ainda não entenda, talvez eu ainda não compreenda, mas Ele é forte o suficiente para entender a minha dor, meu sofrimento, as minhas reclamações, as minhas tristezas. Pois aconteceu, Deus levou o Júnior para casa. E é difícil até de eu me expressar o que aconteceu. Aconteceu que o meu mundo parou. A minha mente parou. Eu não pensei. Eu não conseguia nem caminhar. Eu precisava que alguém me desse água, porque senão eu não bebia. Alguém dissesse para mim, come, levanta, vamos ali, vai lá. Eu fiquei bem uma semana que eu não me preocupei com o chão. Eu peço até perdão para o Vinho, porque eu esqueci ele. Nós ficamos na minha cunhada, ela que dava comida, que já tinha 12 anos, mais mãe, né? Nada, eu não tinha ninguém. Hoje ainda eu nem sei direito tudo o que aconteceu. Porque a gente fica amortecida, a gente fica sem chão. Eu espero que vocês nunca passem por isso. Algumas pessoas passaram, né, Virginia, e sabem o que é. Eu não conheço a vida de vocês. Mas existem, às vezes, alguns momentos na nossa vida que o mundo para. E tu não tem ninguém. Não tem ninguém que vai te ajudar, a não ser Jesus. A não ser Deus que vai estar contigo, que vai estar te levantando. A única coisa que eu me lembro, dessa uma semana que o mundo parou para mim, foi de Jesus. O único com quem eu conversava, o único com quem acalmava meu coração, onde eu conseguia respirar, era Jesus. Era Jesus. E hoje eu vivo assim, ó. Eu estou no colo de Deus, aconchegada nos braços dele. Quando eu tento descer, eu começo a sofrer. Eu começo a me desesperar por tudo que eu estou passando, por tudo que eu passei, pela dor da minha alma, que minha alma dói. Aí eu volto para o colo dele. Aí eu consigo, vocês me veem caminhando, vocês me veem até sorrindo. É porque eu estou no colo dele. E quando eu ameaço descer, eu começo a balançar, eu começo a sofrer de novo. Eu queria dizer para vocês que a gente vai passar por um tempo difícil. Mas no meu coração, eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o meu desejo é estar com o meu Jesus. Nesse mundo, nada mais importa. Nada importa, a não ser Jesus. Ele é nosso único Senhor e Salvador. E se nós não nos apegarmos a Ele, nós vamos estar perdidos. Amém. Obrigado, Nenê. Obrigado pela coragem. Amém. Gurias, vem aqui. Vamos ministrar aqui. Eu queria... Rafael, também tem que falar agora. Vamos Estava me segurando o tempo todo. Daí eu não aguentei. Tudo isso. Gente, hoje de manhã eu não era para ir no culto, porque eu vou ganhar visita. Eu levantei cedo para encaminhar tudo, ir para o culto, fui com o Sérgio. Daí a Ana era para cuidar do aqui. Chegamos no Sérgio, e lá me levou no Sérgio, a mãe ligou a mãe, chegamos lá, furou o pneu. Estava o pneu furado. Mas eu disse, não, nós vamos ir, né? Tudo que a Bel falou, eu senti, eu até comentei no curso, que eu aprendi muita coisa na dor, da teoria para a prática, né? E essa semana foi punk, Abel. Com tudo isso que tu falou, sofrimento, fornalha, eu cheguei no momento de novo e disse para Deus, Deus, parece que eu estou na fornalha e tudo parece que não está comigo.
mas eu sei que tu está comigo. Porque vocês não imaginam a situação. Como a Nenê disse, um Diego lá em casa, eu dizia tanto para Deus, eu não pude ajudar o Rodrigo. E o Diego está do meu lado e eu não posso ajudar ele. É só Jesus. A Nenê, sem saber de nada, mandou um coraçãozinho para mim. Eu te amo. Eu acho que o Espírito toca as pessoas, né? E daqui a pouco eu ganhei uma mensagem. A Denise mandou um WhatsApp chorando e disse: eu tive um momento especial com Deus. E falei com Deus. E Deus mandou te dar um recado. Disse assim: dá um recado para minha filha, Virgínia. Eu estou na fornalha com ela. Eu queria testemunhar isso, porque eu vejo que o testemunho é uma coisa muito forte no corpo de Cristo. Para a gente saber que realmente Ele está nos segurando no colo. E quando aconteceu com o Rodrigo, a Nenê passou um dia comigo, nós duas se consolando. Ela sentia o que eu estava sentindo. Nós não desejamos isso para ninguém, gente, mas é uma dor muito forte. E só Jesus para nos manter em pé. Só que a dor de vocês pode ser menor que a minha, menor que a da Nenê. A dor de vocês pode ser pequena comparada com nós, mas não é. Para Deus, a dor de vocês é igual. E Jesus morreu na cruz por cada um, e Ele sabe o que cada um está sofrendo. Não pode ser assim, ser assim, ser assim. Ele está ali para aliviar a nossa dor. Então eu vejo como o inimigo quer afastar nós do culto, da presença, da comunhão com Deus. Não deixa isso acontecer, porque é muito fácil. Ele tira um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para de ler a Bíblia, para de orar. Às vezes tu não consegue, mas tu precisa ficar na presença de Deus para sentir esse colo dele, senão a gente não suporta. Tá bom? É isso. Bem, obrigado, Virgínia.